Oi, eu sou o Marcos Alvito e essa é a minha série Histórias para os Grandinhos, que no caso são vocês. Antes de ler o conto de hoje, eu queria falar só uma coisinha assim. A literatura pode ser vista como um jogo, como uma brincadeira. Mas normalmente quando a gente vai jogar, a gente primeiro procura saber a regra do jogo. O bacana da literatura é que não tem isso. Você vai aprender a regra do jogo no meio do jogo, tentando jogar o jogo. Então, só para dar um exemplo, você vai ter um narrador da história. E logo você vai ter que perceber que tipo de narrador é aquele. Como é que ele está brincando? Ele está brincando a sério? Ele está brincando ironicamente? Ele está mentindo descaradamente? E o mais bacana é que ele vai mentir descaradamente, mas de uma forma que você compreenda que ele está mentindo. Para que você entenda qual é a regra do jogo. Então, um dos maiores contistas de toda a história, sem dúvida, foi o argentino Júlio Cortázar. Em 1956, ele lançou um livro chamado Final de Jogo, onde tem esse conto aqui, intitulado Continuidade dos Parques. Engraçado que 56 é o mesmo ano de lançamento do Grande Sertão Veredas. E aí eu chamo a atenção de vocês que o conto ele tem uma especificidade, né? Ele é menor, ele é breve. Então o próprio Cortázar dizia o seguinte: um romance é que nem uma luta de boxe por pontos, né? Dura 10, 12 rounds e fica ali desenvolvendo o personagem, o tema, etc. E tá tudo certo. Já o conto não, o conto é breve, então ele tem que se concentrar num personagem, ou dois no máximo, e ele tem que ter um desfecho forte que signifique muito bem aquilo que ele quer dizer. E é exatamente o caso desse conto, que ele é mínimo, 1,5 página, que eu vou ler para vocês e depois analisar, tá bom? Então, A Continuidade dos Parques, do Júlio Cortázar. Começara a ler o romance dias antes. Abandonou-o por negócios urgentes. Voltou à leitura quando regressava de trem à fazenda. Deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens. Essa tarde, depois de escrever uma carta a seu procurador e de discutir com o capataz uma questão de parceria, voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque de Carvalhos. Recostado em sua poltrona favorita, de costas para a porta, que o teria incomodado como uma irritante possibilidade de intromissões, deixou que a mão esquerda acariciasse de quando em quando o veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A fantasia novelesca absorveu-o quase em seguida. Gozava do prazer meio perverso de se afastar linha a linha daquilo que o rodeava e sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava comodamente no veludo do alto respaldo, que os cigarros continuavam ao alcance da mão, que além dos janelões dançava o ar do entardecer sobre os carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela trágica desunião dos heróis, deixando-se levar pelas imagens que se formavam e adquiriam cor e movimento, foi testemunha do último encontro na cabana do monte. Primeiro entrava a mulher, receosa. Agora chegava o amante, a cara ferida pelo chicotaço de um galho. Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele recusava as carícias. Não viera para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo de folhas secas e caminhos furtivos. O punhal ficava morno junto a seu peito e debaixo batia a liberdade escondida. Um diálogo envolvente corria pelas páginas como um riacho de serpentes e sentia-se que tudo estava decidido desde o começo. Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo, desenhavam desagradavelmente a figura de outro corpo, que era necessário destruir. Nada fora esquecido. Impedimentos, azares, possíveis erros.
A partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego minuciosamente atribuído. O reexame cruel mal se interrompia para que a mão de um acariciasse a face do outro. Começava a anoitecer. Já sem se olhar, ligados firmemente à tarefa que os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia continuar pelo caminho que ia ao norte. Do caminho oposto, ele se voltou um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu por sua vez, esquivando-se de árvores e cercas, até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda que o levaria à casa. Os cachorros não deviam latir. E não latiram. O capataz não estaria àquela hora. E não estava. Subiu os 3 degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos, chegavam-lhe as palavras da mulher. Primeiro, uma sala azul. Depois, uma varanda, uma escadaria tapetada. No alto, 2 portas. Ninguém no primeiro quarto. Ninguém no segundo. A porta do salão, e então o punhal na mão, a luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de veludo verde. A cabeça do homem na poltrona, lendo um romance. Você foi apunhalado? Você foi apunhalada? Com certeza. O título do conto é a continuidade dos parques. Tem o Parque Real, que fica ali diante da janela do sujeito que está lendo, e tem o parque da história que ele está lendo. Então, teoricamente, tem o nosso parque, onde a gente está lendo a história do cara que está lendo uma história, e nós somos apunhalados que nem ele. A literatura tem essa força, né? Literatura não se opõe à realidade. Ela é apenas um outro tipo de realidade. Ela é uma criação humana. Ela é algo inventado, mas não é algo mentiroso. Ela é algo que existe. Claro, ela tem efeito sobre nós. Ela foi feita por alguém. Como que ela é uma mentira? Mentira é o que não existe. A literatura existe. Os parques, daí a continuidade dos parques, os parques se relacionam literatura e realidade. Afinal, de que é feita a literatura? Por que a gente entende a literatura? Porque as emoções que nela são descritas são as emoções que nós temos na vida real. Então é uma brincadeira maravilhosa, que dependendo de cada conto a gente vai ter que entender quais são as regras. Esse foi o maravilhoso conto do Júlio Cortázar, A Continuidade dos Parques, tá? Qualquer hora eu volto com mais uma história para os grandinhos, ou seja, para vocês. Um beijo, tchau!